Tem uma coisa que ele falou ontem na coletiva, eu vi a coletiva toda do Abel, ele falou, ó, isso aí que você falou, sabe que ele prioriza bem a defesa, né? Na coletiva ele fala, pergunta para os meus atletas quanto tempo eu fico dando treino só do meio campo pra frente, ofensivo. Mas azar, azar. Dentro do campo a gente vê mais o defensivo. Ele falou isso na Roda Viva da TV Cultura. Na Roda Viva também. Mas essa é uma muleta, né? Essa é uma muleta. A pergunta que você fala. Como é que pergunta pra pergunta? Ele tem que responder. Então, aí ele falou também. Aí o Maldini fala assim também, não, eu jogo pra frente e os jogadores no jogo do São Paulo foram eles que voltaram pra trás. Inacreditável. Não foi eu que mandei. Então ele não tem comando sobre isso. Mas você viu ele falando isso ontem na coletiva? Mas aí é pra querer enganar. Agora, o que surpreende é a imprensa não questionar. Você treina mais ataque, mas o seu time é muito mais defensivo. Tem isso também. Isso não surpreende, né? Porque ultimamente as entrevistas do Abel, nós temos, salvo exceções, várias pessoas estão ali para fazer assim, ó. É aceita, é belista. Mauro, isso que eu ia passar até pra você. Isso é uma coisa assustadora, que impressiona. Não se trata de desmerecer o trabalho dele, de achar que ele é um bom profissional e tal, mas passou de todos os limites, né? De todos os limites. Inclusive, essa questão, essa resposta no programa da TV Cultura, foi até pergunta do PVC, Paulo Vinícius. Ele não gostou minha percepção foi essa, não gostou da pergunta. Aliás, foram as melhores perguntas foram do Paulo Vinícius, no programa inteiro, na minha opinião. As que mais questionaram o Abel. Porque falava do jogo de assuntos que são debatidos em praticamente todos os programas esportivos. Esse é um deles, a questão de defender prioritariamente. Aí quando ele fala, pergunta aos meus jogadores, bem, é natural que ele tenha que treinar mais o ataque, porque o time se defende bem já. Ele tem que treinar o ataque para atacar melhor, para o time produzir mais ofensivamente. Que não é exatamente o ponto forte da equipe dele. Não é problema nenhum jogar defensivamente, jogar na retranca. Você joga de acordo com as condições, com o cenário, com o que você pode apresentar. Mas essa questão das coletivas está bem estranha até. Isso não é culpa dele, não. Isso aí, ele faz o jogo. Ele joga com as palavras e tal, mas tem muita gente que não vai para questionar, vai para admirar. E eu acho até o seguinte, o Abel é um homem inteligente, nitidamente, é um bom técnico, jovem, muito promissor, joga bem com as palavras, mas por parte da mídia e da torcida nem se fala, ele foi catapultado a uma condição como se ele fosse assim, um ser humano especial, um grande pensador. Desculpa, gente, não é isso. Eu entendo que no universo do futebol, muitos técnicos falam sempre as mesmas coisas, há uma pobreza intelectual muito grande, muitas vezes. O cara não consegue expressar, o cara não sabe o que dizer, não sabe falar de outra coisa, o cara não consegue explicar o jogo. Tem técnico que não consegue falar o que ele tentou fazer em campo. Por que o time jogou assim? O cara não responde. Então, nesse cenário, eu entendo que existe uma certa carência, né, de personagens que consigam se expressar melhor e ele vai bem nisso. Mas eu acho que a percepção está um pouco exagerada. Está mais para culto ao personagem do que para uma relação repórter entrevistado com perguntas pertinentes. Isso tem acontecido demais. Acontece em outros clubes, em outros momentos, mas no caso do Abel, acho que um pouco mais. Às vezes parece que o Abel é maior que o Palmeiras, o que eu acho um absurdo. Que foi o Vanderlei acabou de falar, né? O Abel é o treinador a ser batido. É simples, né? Eu acho que eu concordo com o Mauro que está tendo muito um exagero em cima do Abel. Nós falamos isso aqui já, você lembra? É um exagero, tanto negativo quanto positivo. Quem teve campanha melhor no ano passado? Ele virou o Messias depois dessa entrevista. Ele ou o Cuca? Quem fez mais no ano passado? O Cuca. O Cuca fez mais do que ele, gente. Mas ele ganhou a Libertadores, que é o mais importante. Sim, ele ganhou a Libertadores. Olha a temporada do Cuca. O Cuca foi eliminado por ele pelo gol fora de casa. Ele numa entrevista, alguém faz uma pergunta diferente, ele fica nervosinho, né? Mas o América é melhor. É tão superior assim que ele meteu 18 pontos de frente em cima do time do Abel. Ninguém fala mais do Cuca. Eu não sou fã do Cuca, não. Aí é o temperamento dele. Como o Mauro disse, ele respondeu uma pergunta. É verdade. Nego pergunta, ele responde o que ele quiser. Mas observe, num clássico, último clássico, não vou falar nem contra um time que não é expressão, mas não tem tanta torcida, mas no clássico, antes do clássico, do último clássico, só você faz uma contagem aí, tem a minutagem, só se falou do Abel. Ninguém falou de jogador, destacou jogador antes, durante e depois, no pós-jogo, só se falou do Abel. Mérito para ele? Claro que é mérito, porque ele está fazendo um trabalho bom, está ganhando essa coisa toda, chama atenção, mas é o exagero. Quer dizer, só se fala. E outra coisa, assim um temor você discordar de alguma coisa dele. Só qualquer coisinha. Mas é isso, mas porque estão dando pra ele esse poder. É um grande treinador? É um grande treinador. E não é nem ele que retruca. Esse é o detalhe. Não, mas às vezes ele retruca também. Mas ele retruca também. Você pode esperar alguém retrucar aquilo. Você pergunta, o cara responde pra você gosta, eu não gosto. Tudo bem. O problema é o fã-clube. O problema é o cara que responde em nome dele.
Entendeu? Essa é a dificuldade. Não é, Vanderlei, é porque tem jornalista que tem medo de crítica. Então, fizeram a pergunta. O Mauro mesmo fala aqui, quando a gente questiona, é atacado. Azar, a gente tem que questionar. A gente não pode só elogiar. Agora, tem jornalista que quando é criticado, aí muda, aí fica nessa babação. Tem os erros e tem os acertos. Não, ontem ele virou o Messias. Tem os que conversam fora do ar uma coisa e no ar falam outra. Tem um monte de colega que faz isso. Tem um monte aí, ué. Você conversa com um cara informalmente, não, acho isso, acho que chegando no programa, liga a câmera, ou o microfone na rádio, ou lá no computador, é outra história. Ele, estranha, né? Ele ontem na coletiva, algum dos repórteres perguntou pra ele relação torcida, ele falou, vocês só dão atenção pra 2.500, o Palmeiras 16 milhões. Quer dizer, já tava dando indireta ali pra organizada, né? Quando ele falou, vocês só dão moral, falou pra todo mundo, vocês da imprensa só dá moral pra 2.500. O Palmeiras é 2.500. Mas o que ele quer dizer com dar moral para a organizada? A organizada é super criticada pela imprensa. Ele quando ele fala aquilo, eu tô pensando que questiona a organizada. Ele tá dando direto pra organizada. E dando uma resposta pros repórteres, falando, não, vocês têm que se preocupar com os 16 milhões e não só com os 2 milhões e 500 que estão, os 2.500. Sim, ele tem que responder as perguntas, não pautar a imprensa, vocês têm que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso não é o papel dele, ele nem tem capacidade para isso, ele vai pautar a imprensa agora, vocês têm que fazer isso. Aliás, no programa da TV Cultura, no Roda Viva, ele fala algumas coisas como se ele tivesse as soluções. Tudo que ele falou ali dos problemas do nosso futebol é falado na imprensa brasileira há anos. Isso. E as coisas não são resolvidas porque quem está no poder não quer resolver, não é capaz, não tem interesse. O que ele detectou é o óbvio. Como a gente detecta também muitas coisas óbvias no futebol lá de onde ele vem, da Europa. E falamos também dos problemas. Preso o presidente do Benfica. Não, Mauro, mas eu acho que ele foi corajoso em questionar dirigentes. Os treinadores brasileiros não fazem isso. Isso é legal. O que eu quero dizer é o seguinte, as percepções dele, ele não está colocando uma luz em algo que nós não estamos enxergando. E quando ele fala, por exemplo, também, outra boa pergunta do Paulo Vinícius, sobre a questão tática do jogo do Chelsea, que ele usa a metáfora da montanha, a montanha ficou muito grande para subir, porque se defendeu, e aí não tinha força para atacar. Isso aconteceu de fato no jogo. Aí ele fala, vocês aqui não entendem que os jogadores como o Dudu têm que voltar para marcar. Não, a gente entende e fala sobre isso há muito tempo. Talvez algumas pessoas na mídia, técnicos, jogadores e jogadores, não importa, tenham uma visão mais conservadora do ponta que ficava lá esperando a bola, dos anos 50, né? Esperando a bola, há muito tempo que isso mudou. A gente sabe muito bem disso. Alguns treinadores aqui no Brasil, no próprio Palmeiras, não faziam o Dudu jogar assim, o próprio Felipão, porque jogava em função do talento do Dudu. O time todo defendia, o Dudu que fazia a bola chegar na frente, definia os jogos e ganhou o Campeonato Brasileiro pro Felipão e pro Palmeiras assim. O Dudu é um jogador histórico do Palmeiras. Então não é que a gente não entenda. Quando ele fala isso, eu falo, vem cá, com quem ele pensa que ele está falando? Com um bando de idiotas? Não, a gente sabe disso. A gente vê o futebol da terra dele. A gente não vê do país dele só não, vê de países que jogam mais bola do que o dele. Da Espanha, da Itália, da França e da Inglaterra, especialmente da Premier League. Então, eu acho que às vezes tem um jogo de palavras ali que embarca quem quer. Eu posso falar uma coisa? Claro. O Abel, acho que é um cara ainda em formação. Então, até esses equívocos em entrevistas que eu vejo ele dar, faz parte dessa formação como técnico e como pessoa. É isso que eu penso do Abel. Ele falou ontem assim também na coletiva, vocês sabiam que, vamos supor, no Baba, no racha ou na pelada, quem não é escolhido é quem fica na banheira e quem não toca a bola pra ninguém. Não, ele usou também. Ele usou também os exemplos. Assim, de novo ele usou Paris Saint-Germain e o Manchester City pra se explicar. A gente tem até essa sonora, Boni. Coloca essa sonora porque, de novo, ele usa o Paris Saint-Germain e o City pra defender o estilo de jogo do Abel Ferreira. Tem aí no ponto? Então a gente... E mais uma vez vos digo, quando atacamos e ganhamos são os jogadores que ganham, quando jogamos à defesa são os jogadores que jogam à defesa, não sou eu que jogo à defesa ou que os mando recuar, são eles que jogam, são eles que fazem acontecer. E para falar nisso, para vocês verem como é o futebol, o Paris Saint-Germain foi criticado porque nem toda a gente defendeu, e o Guardiola, que perdeu a Liga dos Campeões com 70% de posse de bola, foi criticado que jogou sem nenhum volante. Jogou com 3 jogadores no meio campo, nenhum deles era volante. Portanto, deixo isto para vocês refletirem sobre aquilo que é verdadeiramente o futebol jogado. Mais uma vez, né? Ele quer dar lição, parece que ele tá falando com ignorante. Ele fala como se ele estivesse falando com ignorante. Realmente, o Abel, eu fui a torcida do Palmeiras já falou aqui várias vezes, chupa pilhado, né? Teve até hashtag. Questionei sim, tem que se render aos títulos, tem. Inclusive ao estilo de jogo. Que ele vem mostrando que ele pode mudar. Ele tá evoluindo, sim, né? nos jogos recentes. Ele não joga mais de um jeito só defensivo, não.
Agora, também as pessoas que criticam, questionam, têm o direito de questionar. E você concorda com essa comparação, Van? Com o PSG e com o Manchester City? Quando, assim, eu gosto da temporada do Palmeiras, que você falou aí, é o Campeonato Paulista. Só que no Campeonato Paulista ele enfrenta também adversários que ele vai enfrentar logo na própria Libertadores ou no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, né? Tem ali o Red Bull Bragantino, tem o São Paulo, o próprio Santos, que pode se bater aí na Copa do Brasil, eventualmente, o Corinthians. E o Palmeiras vem jogando melhor. Depois do Mundial, que tomou aquela pancada e todo mundo falou, pô, o Palmeiras, o Rony só defendeu. Eu acho que ele tá olhando mais um pouco com bons olhos pro ataque. Né? A gente tá até falando. No jogo contra o São Paulo lá, que fez o gol e depois recuou, ele ontem na coletiva falou, não foi eu que mandei. Foi os atletas que recuaram. E ele quer demonstrar que agora o Palmeiras vai mais pra frente, mas com uma cotela muito grande. Por isso que ele cita Paris Saint-Germain, citou o trabalho do Guardiola. Mas a verdade é que o nosso mundo é outra realidade, né? Ele joga aqui na América do Sul e no Campeonato Nacional, o Palmeiras é um dos favoritos. É que tem que apresentar um futebol melhor mesmo, como o Flamengo e o Atlético Mineiro. Essas equipes são cobradas para isso. Você não vai pegar aqui o Internacional de Porto Alegre, o próprio Corinthians agora vai ser cobrado pelos jogadores que tem em jogar um futebol melhor. Então, quando as pancadas vêm em cima do Palmeiras, é para que ele tenha um elenco e faça com que o Palmeiras jogue melhor. E o Palmeiras não vinha jogando. Poucos jogos você lembra que o Palmeiras jogou bem assim, um jogão. Palmeiras e Flamengo na disputa da Libertadores. Da Supercopa. Da Supercopa do Brasil. Que foi 11 horas da manhã lá em Brasília. Uhum. São poucos jogos que você vem na cabeça assim e lembra. E tem um monte de jogos ruins. Você lembra, mesmo ganhando a Libertadores, que foi... O jogo tá ali pra acontecer, pode ser com erro, pode ser com gol de mão. Aconteceu, foi campeão da Libertadores, mas os dois jogos contra o Flamengo e contra o Santos não foi um espetáculo, não. Tanto que tem um jogador indo embora, que fez o gol há menos de 6 meses. Tá dispensado. Contra o Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro. Jogou em casa. Jogou em casa contra o Atlético Mineiro e não atacou. Mas eu acho que ele vinha tomando essas pancadas e ele fala sempre agora, você tá falando mais de atacar, né? Então, acho que o Palmeiras tem que melhorar ofensivamente mesmo. Com relação ao Davidson, vale destacar que ele deixa permanentemente o bumbum na janela, né? Não dá pra se defender, né? Não dá. Não, mas eu tô falando, por mais coração... Pessoal, imagina só, você fala o cenário perfeito, que daqui a pouco a gente vai chegar no Vidal, né? Vamos chegar no Vidal daqui a pouco. Imagina só, o cenário perfeito, o cara faz o gol da Libertadores, você vê depois não renova o contrato. Por mais coração doce que você tenha com o Davidson, não, ei, Davidson, você realmente é um doce, ele é um cara boa gente, tudo isso, mas ele deixa o bumbum na janela todo dia. Chega ao cúmulo de marcar o gol e 3 segundos depois tomar o vermelho pelo peito. Quer dizer, então, eu não sei, eu acho que o Davidson vai seguir a vida dele e tal, mas no Palmeiras, se o Palmeiras parece que está liberando ele, vai facilitar a saída dele, vai embora, tudo bem, vai viver um outro momento, um outro lugar, porque realmente foi uma permanente pisada de bola. Esse não é o funcionário, com todo o respeito, não é o funcionário injustiçado. Esse não é. É isso. Essa declaração do Abel, que nós vimos há pouco, né? Eu, sinceramente, não entendi onde ele quis chegar, porque ele misturou duas coisas totalmente distintas. As críticas ao PSG, que não foram feitas aqui no Brasil, são críticas globais, né? Foram ao fato do PSG jogar melhor, controlar o jogo, dominar o jogo, e depois que uma falha do goleiro gerou o gol de empate do Real Madrid, o time desmoronou, tendo Messi, Neymar e outros grandes jogadores no elenco. Isso que gerou críticas ao time francês. As atuações, até a imposição do time, o primeiro jogo, vamos lembrar o primeiro jogo. PSG massacrou o Real Madrid, encurralou o Real Madrid. Raras vezes você vê o Real Madrid jogar daquela forma. Podia ter vencido por 3-0. O Mbappé resolveu o jogo no último lance, mas ele já tinha criado muitas situações, especialmente o Mbappé. Então, as críticas foram pelo momento da equipe, em que a equipe, 17 minutos, tomou 3 gols e desmoronou. Os 2 últimos gols foram intervalos de 2 minutos. Vamos esquecer que teve pênalti nesse jogo. Então, teve de tudo ali. Perdeu. Então, aí ele fala do Manchester City. Ele já tinha falado também lá no programa lá da TV Cultura, Roda Viva. Aí eu pego aqui os números no SofaScore. Primeiro, não foi 70% de posse de bola do time do Guardiola, foram 60%. O primeiro tempo, que foi para mim quando o jogo se definiu, né, eu vi o jogo, evidentemente, me lembro muito bem, foi 52% de posse do City, 48% do Chelsea. O Chelsea finalizou 5 vezes, 2 no alvo, o City 3, 1 no alvo. As melhores chances foram do Chelsea, o gol do Kai Havertz foi no primeiro tempo. No segundo tempo aí a coisa muda, o Chelsea tem 32%, o City tem 68%, ainda assim 4 finalizações de um, 3 da outra, nenhuma no alvo. No segundo tempo foi muito claro que o Chelsea já tinha feito gol, já tinha criado chances, criou chances melhores no segundo tempo, perdeu gol com o Timo Werner, perdeu gol com o Pulisic. Aí o que ocorre? O City
não consegue mais atacar, o De Bruyne se machuca e sai, já não estava muito bem. E no final do jogo, tinha até o time do Guardiola bateu o lateral na área. Era o desespero, porque não conseguia criar. O Chelsea falou, olha, eu já construí minha vitória, eu já dominei o jogo, agora você não joga mais, amigo. Isso é legítimo, não acho errado. Em 90 minutos. O Guardiola, já falei isso aqui, já fez isso, já vi contra o Liverpool, do Klopp, defendendo o resultado, os dois brigando pelo título, e no final bota mais um zagueiro, fica entrincheirado e segura o resultado. Isso acontece. Agora, o jogo não foi gato e rato. O Chelsea não foi rato, o Chelsea não foi ataque contra a defesa. Precisava só rever o jogo. E os números evidenciam isso. Eu acho que às vezes usa ali de uns recursos, como se também a gente aqui no Brasil não passasse o jogo da Liga dos Campeões, a gente não acompanhasse, a gente não lesse, não assistisse. Não. A gente sabe como funciona. Então essa declaração eu acho bem desconectada da realidade. Eu não sei onde ele quis chegar. Gostaria até de tentar entender que paralelo ele tentou traçar. O que isso tem a ver com o Palmeiras? Não vejo nada, nenhuma relação com o Palmeiras. Tem algumas palavras que transformam, que tocam o cara e ele não esquece, ele fica ofendido, ou fica incomodado, ou fica irritado, né? Que é o Cuca era chamado, como é que se criou? O Cuca-Ball, né? Não foi isso? Cuca-Ball. Cuca-Ball. Por acaso fui eu que comecei a chamar de Cuca-Ball. Você é o culpado disso. E ele, infelizmente, se deixou levar numa coletiva por uma jornalista que botou uma pilha, ele não tinha lido meu texto, e resumiu o Cuca-Ball ao arremesso na área. Não era isso. Foi um texto que eu tinha feito no meu blog, falando do estilo de jogo do Cuca. Defesa forte, lateral na área, muita bola no Dudu, aquela coisa. O Moisés batia lateral, lançava, fazia tudo. Era um texto com estatística, um texto enorme, falando do tipo de jogo. Aí transformaram tudo no arremesso na área. Não era. Até porque antes mesmo já acontecia isso no time do Liverpool com o Marcos Rocha. Já tinha o lateral na área. Mas foi bonito. Eu gostei. Pronto. E o Cuca-Ball nem criativo é, porque já tinha o Municibol antes, eu gostei. Que eu não tinha nada com isso. Eu não estou criticando. Só é importante porque esse programa de informação. Esse programa de informação. Então, o mundo sabe que você é o autor desse fizemos as fases. Até a camiseta fizeram. O Mauro Betti andava com a camiseta do Cuca-Ball. Depois ela entrou em liquidação num site. Acho que ela não vendeu muito, não. Bom, não importa. Então, Cuca-Ball, mas teve uma época que. Agora ele pode morrer de rir, né? Porque ele tá bem. Mas se fala Cuca-Ball, pronto, ele já entrava em parafuso. Sim. Tá certo? Foi assim. No caso do Abel, é a mesma coisa. Falou retranqueiro. Ele fica arrepiado. É isso. Então é uma bobagem isso, porque existem várias maneiras de ganhar. Claro, o estilo dele. Ele joga, tem uma defesa intransponível, como diz o hino, tá certo? E que faz um gol e ganha e 3 pontos e tá com 13 jogos aí, 17, você falou, né? É o que vai ser agora. O que vai ser agora, Simeone contra Guardiola na Liga dos Campeões. Que eles apostaram. E o Mauro começou o programa aqui, lembrando que ele lembrou um banco. Não foi, Mauro, que você falou? Sim, é verdade. Você lembrou? Eu ia defender o Abel Ferreira dizendo, Mauro, o Guardiola também trocou o Palmeiras pelo River. Nossa, aquilo foi uma gafe então, inaceitável. Defendi Abel Ferreira. Inaceitável. Mas eu não critiquei, não. Achei que é uma situação que antes muito se falava, o Abel ganha e só se critica. Mas não é mais a situação também. Agora, muito mais elogio do que crítica. Ele recebeu críticas depois de vencer o Santos e o Corinthians no jogo de ontem? Não teve crítica. Teve crítica contra o São Paulo. Porque contra o São Paulo ele fez 1-0, o time dele fez 1-0. Aliás, ele disse que os jogadores que definem. Eu acho que não, eu acho que ele que orienta. E para mim é mérito dele a estratégia do jogo do São Paulo, quando o Palmeiras ganhou o jogo. Não deixou o São Paulo respirar, apertou, fez o gol, podia ter feito mais, depois recua. E por isso foi criticado, porque recuou demais. Aí chamou o São Paulo, por pouco não tomou empate. Mas nessas vitórias recentes, Santos, Corinthians e ontem o Ituano, né, para não falar o nome do banco. O Palmeiras não teve nenhuma crítica, eu não vi ninguém criticar. E nem mereceu. Mereceu elogio, jogou bem.